Então, boa noite. Bem-vindos ao nosso workshop de estresse nas relações pessoais. O meu nome é Eduardo Saldanha, sou diretor do The Rose Method aqui em Lisboa. Sou transmontano, mas estou cá em baixo emprestado há vários anos. E vamos falar hoje sobre um tema que me agrada particularmente. Primeiro porque eu era muito tímido, Vamos ver, mais sou, a ver. mas eu era muito, muito tímido. E depois era uma área que eu tinha muito mais dificuldade. Então foi uma área que eu gostei muito de desenvolver. Olá, Romana, também já vi que chegou a nossa Romani. Olá, Muito bem. Vamos então iniciar o nosso então workshop. lá. Temos aqui, se alguém tiver alguma questão, podemos já entrar. Se não, eu gostava de ir a algo que talvez, apesar de eu estar aqui perante uma plateia de pessoas maduras, adultas, vividas, mas talvez não seja consciente da nossa parte. Os relacionamentos humanos são aquilo de mais valioso que nós temos nesta experiência que chamamos vida. Isso hoje em dia é cientificamente falando, é assim que acontece. A qualidade das fortes conexões humanas determinam simultaneamente a minha felicidade e a minha saúde física. Não é o colesterol. O colesterol impacta, mas as fortes conexões humanas impactam bem mais. É o célebre, já todos devem ter ouvido falar, o célebre estudo de Harvard Happiness Study. Se alguém não ouviu, escreva aí Harvard Happiness Study. Veja o TED Talk, ele é categórico. Fortes conexões humanas, period. Certo. Agora, como é que eu consigo desenvolver fortes conexões humanas quando os seres humanos têm, mesmo dentro de uma mesma família, e às vezes até, sobretudo dentro de uma mesma família, quando têm vários conflitos? Normalmente nós não temos conflitos com pessoas que não gostamos. Então, por exemplo, a Zélia, que já nos conhece, sabe muito imenso que eu gosto imenso dela. Se eu não gostasse nada da Zélia, ela ter vindo ou não ter vindo, a mim não me incomodava nada. Ou ela estar chateada comigo, não me incomodava nada. Porque eu não gosto nada dela. Agora, se eu gosto de uma pessoa, o potencial de conflito é maior porque eu quero estabelecer fortes conexões com ela, porque eu gosto dela. E começam a surgir problemas nos relacionamentos, que são os seguintes. Vamos lá. Os conflitos dentro dos relacionamentos são inevitáveis. Basta, por exemplo, a Luísa, que é uma professora que está aqui connosco, célebre professora de piano, quer me ensinar Bach, mas eu acho que outro compositor é melhor. Temos um conflito de interesses. Estes conflitos sempre vão existir em todos os padrões, em todos os quadrantes da nossa vida, profissional, nos amigos. Um quer ir ao cinema hoje, outro quer ir amanhã. Há um conflito de interesses. A grande capacidade para eu agilizar, olear os relacionamentos pessoais, quer sejam afetivos, quer sejam familiares, quer sejam de amizade, quer sejam mesmo de desconhecidos, é eu desenvolver-me, treinar-me para gerir os conflitos que vão ocorrer inevitavelmente sem confrontação. Pergunto a vocês, o que é confrontação, Eduardo? Confrontação, vocês sabem, é quando há uma alteração emocional, é quando a pessoa se altera, vem ao de cima as emoções mais densas, a pessoa diz aquilo que não devia dizer, a pessoa perde a civilidade, perde a serenidade até da sua serenidade e o seu bem-estar por aquela interação com a outra pessoa. Devo dizer que nós aprendemos isso socialmente. Como é que nós vimos muitas vezes, os nossos pais, e como é que nós vemos hoje em dia os pais resolverem um conflito com os filhos? É falando, por exemplo, mais grave, sussurrando para o filho: Filho, isso não é assim que se faz. Este é colocado noutro sítio. Ou vemos o pai neurótico a gritar para o filho para fazer que o filho faça aquilo que ele quer. Não estou a criticar o pai. Nós temos que ser muito gratos por aquilo que atingimos hoje em dia. As nossas avós, talvez não todos, mas de muitos de vós, provavelmente passaram fome. Houve uma altura de fome, grande fome em Portugal. Para nós termos hoje a qualidade de vida que nós temos, foi fruto de um desenvolvimento que os nossos avós tiveram que fazer muito para nos dar o melhor que tinham. Comigo foi exatamente assim, e foi literalmente assim. Então, na altura deles, se nós tivéssemos comida e nos desenrascássemos, estava bom.
Eu acho que hoje em dia ninguém deseja a um filho, desenrasca-te com qualquer coisa. Nós hoje em dia já desejamos aos nossos filhos, olha, faz uma coisa que te faça brilhar a alma, uma coisa que te preencha. Mas isso é fruto do desenvolvimento da própria economia, da sociedade, enfim, como um todo. E devemos isso aos nossos pais e aos nossos avós, sem dúvida. Mas, convenhamos, vamos parar aqui, vamos tentar refletir. Se eu sou um pai e quero que o filho entenda que cometeu um erro, e a forma dele entender é gritar e dizer já te disse, não deves fazer isso, uma coisa com muita tensão, há uma crise de liderança e há uma crise inclusiva de educação que que nos compete a nós fazermos. Quando eu cobro o comportamento de alguém, primeiro, eu gostava que aqui levantassem a mão quem nunca falhou com ninguém. E depois pensou, falhei ali, devia ter feito diferente, devia ter feito melhor, não fiz a tempo e horas, não fiz aquilo que devia ter feito, não... Enfim, quem nunca falhou, levanta o braço. Quem já falhou rotundamente, levanta o braço. Com todos os dedos, todas as mãos. Ou seja, se um de vocês falhar comigo e eu for cobrá-lo dele ter falhado, é uma atitude um pouco. Eu sei que nós aprendemos por empatia, imitando os mais velhos. Mas ainda assim, vocês hoje decidiram tirar uma noite de uma terça-feira para ouvir um colega vosso, está aqui a dar-vos este masterclass, este workshop, porque decidiram evoluir neste aspecto. Podiam estar a ver futebol, sei lá, fumar drogas, beber álcool e outras coisas. Vocês tiraram o vosso dia para refletir sobre algo que vocês querem melhorar. Então este é o público perfeito para fazer esta melhoria, porque é o público que quer investir nela. Sempre que eu cobro alguém, eu estou a invadir o espaço vital dessa pessoa. Eu gostava que nós pensássemos hoje no espaço vital. Vamos começar no espaço vital físico, que é muito óbvio. Se alguém me colocar a mão aqui muito perto aqui do meu rosto e disser não estou-te a tocar, Eduardo, não estou-te a tocar, como nós dizíamos quando eu estava na escola, que era o ar é de todos, não estou-te a tocar. É de todos o Tanas, porque este espaço aqui perto do meu corpo já está dentro do meu espaço vital. Isso hoje em dia é estudado até cientificamente. O espaço vital tem ali 40 e não sei quantos centímetros, o íntimo tem 40 e não sei quantos centímetros, depois tem um espaço pessoal, enfim, há vários níveis de distância dentro do meu espaço vital. Eu gostava que pensassem hoje no espaço vital, não no ponto de vista físico, que é mais óbvio, mas no espaço vital de valores, no espaço vital também sonoro e visual. Por exemplo, imagino que a nossa ilustre e célebre professora hoje, que está aqui, que eu muito admiro, se, por exemplo, se eu fosse tocar piano para ela, talvez ela dissesse: Eduardo, já chega, vamos ter que fazer umas aulas, porque isso está muito mal. Porque eu iria destruir o ouvido dela, porque é um ouvido muito mais treinado para a música. Então há uma invasão do espaço vital através da audição. Ou se passasse, enquanto estamos agora neste workshop, perdão, se passasse uma moto, aquelas zoomed up de antigamente das aldeias, e fizesse um estardalhaço tremendo, provavelmente nós faríamos uma expressão de rosto assim: tirem esse som daí, que está-me a incomodar, está-me a invadir sonoramente o meu espaço vital, a minha serenidade, a minha vida. Agora, eu queria levar este espaço vital para o mundo dos valores. E os valores normalmente são palavras que depois representam comportamentos que para nós são mais sagrados, outros menos. E é aí que os conflitos ocorrem. Quando eu digo assim, a Romana ou a Fernanda portou-se mal porque chegou atrasada à minha palestra, eu estou a brincar, está bem, Fernanda? É tudo hipotético aqui. Eu nem sei se chegou atrasada, se não, mas imaginando. Fernanda, chegou atrasada à minha palestra, você não me está a respeitar. Eu acho que era o mínimo, já que a palestra não é paga, que estivessem aqui a horas. Eu quero que a Fernanda, todos os outros sintam que o nosso psiquismo vai dar um passo atrás e vai ficar assim à defesa. Porque me estão a cobrar um comportamento. Estão a diminuir a minha liberdade de atuação. E agora eu vou dar do outro lado. Tá bom, mas o que é que eu faço se eu realmente
me estou a sentir violentado por algumas pessoas chegarem atrasadas. E isto nós portugueses falhamos bastante, que é a necessidade absoluta de comunicar quando algo invade o nosso espaço vital. Então, se eu realmente estou afetado porque algumas pessoas chegaram atrasadas, isto é um mero exercício, então eu não estou. Eu tenho que comunicar de alguma forma, eu tenho que me posicionar de alguma forma para sinalizar que o meu espaço vital tem estas características, que é eu valorizo muito os horários e as pessoas chegarem atrasadas ou não. Outras pessoas não valorizam tanto, que é o meu caso. Desde que a pessoa chega ali e às vezes a vida não é redonda. Às vezes a vida tem muitos imprevistos e eu não quero pré-julgar a pessoa se ela chegou mais tarde ou mais cedo. Mas há pessoas que vão sentir-se desrespeitadas. Então, os grandes busilis dos relacionamentos, na generalidade, e quanto mais afetivos, mais isto é muito importante, quanto mais desconhecidos, é importante, mas é mais leve. É a capacidade de eu deixar de cobrar os outros, mas ao mesmo tempo sinalizar o meu espaço vital. E agora a pergunta que está aí, que a Fernanda não quer fazer e não quer calar, estou a meter consigo. Tá bom, Eduardo, como é que tu dirias aos alunos que chegaram atrasados para sinalizar o teu espaço vital? Sem os cobrar. E é isso que é uma. Eu lembrei, porque é que eu vou dar uma hora às pessoas? Não vou estar a entrar nas emoções, nessas partes. Vamos dar algo muito útil. Como é que eu posso pegar numa criança, estimulá-la a mudar o comportamento dela, sem diminuir a autoestima dela? Cada vez que eu digo a alguém, Fernanda, isto foi tudo errado, não foi mal feito, você fez isto tudo mal. A autoestima daquele indivíduo é afetada. Há uma diminuição da expressão pessoal, do entusiasmo em ser Fernanda. Parece que a Fernanda está a ser punida. Eu sei que a nossa sociedade vibra nesta ótica. Nós no The Rose Method, nós estamos altamente integrados, não somos subversivos, mas temos uma sugestão diferente. Não queremos que ninguém mude nada. Mas se vocês acharem que a sugestão é válida, então vêm connosco. E aí nós procuramos fazer isso na nossa vida. Como é que eu cobro alguém e ao mesmo tempo sinalizando o meu espaço vital, comunicando que há algo que não está de acordo com aquilo que eu espero da vida? Bastava fazê-lo da seguinte forma. Vou até dar aqui um passinho atrás, que é tentar olhar cada pessoa. Isto não é difícil. Olharmos cada pessoa e dizermos assim: eu respeito aquele indivíduo. Eu reconheço que cada pessoa, ela, por exemplo, mesmo que ela seja muito má, mesmo que ela seja cleptomaníaco, mesmo que seja toxicodependente, tudo. Ninguém escolhe ser o pior de mau, ou o mau da fita. Ninguém escolhe ser, olha, eu queria ser toxicodependente, queria que os meus pais me odiassem e que quase que desejassem que eu não tivesse nascido. Ninguém deseja isso. Então, com um pouquinho de sabedoria e de perspectiva, nós percebemos que, na grande maioria dos casos, nós somos fruto dos grupos em que estivemos inseridos. Por exemplo, eu não dei certo na música. A primeira vez que eu levei um instrumento para casa era um trombone, clave de Fá, um trombone. Quando eu cheguei a casa, a companheira do meu pai logo disse: olha, não vais tocar isso aqui no fim de semana, não é? Ainda por cima tocava mal, não era? Pó, 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 sábado de manhã. Desde aí nunca mais toquei. Se, por exemplo, eu tivesse, se calhar, nascido na família da Luísa, talvez eles ficassem empolgados com isso. Uau, trombone, que porreiro. Tem a ver com o estímulo que as crianças recebem na tenra idade e com o exemplo que nós lhes damos. Não só nós, famílias, mas com as pessoas que mais influenciam a criança, os modelos da criança. E os modelos dos adultos também, porque nós continuamos a ter modelos. Porque é que o Nabeiro Silveira, da Delta, se não conhecem, vão Google, já faleceu agora há pouco tempo, mas vale sempre procurar. É um gentleman, é um nível de humanidade exemplar e era um grande empresário. Então há bons exemplos se as pessoas quiserem segui-lo. E esse exemplo diz-nos que cada ser humano merece o nosso respeito. Ponto. E isto não é negociável. Nem o Hitler. Será que o Hitler não é negociável? Umas palavras e uns murros no Hitler? Ou teríamos que fazer como o Gandhi, que escreveu uma carta lá a Hitler e dizer: querido companheiro,
Eu sei que tu estás certo das tuas decisões, mas eu rogo-te que não as faças, pois na minha visão está tudo tão errado e o caminho não é esse. Mas com educação, com civilidade. Então o desafio de eu conseguir sinalizar a invasão do meu espaço vital sem quebrar as pessoas é eu entender que o comportamento daquela pessoa pode ser altamente rejeitado. Ou posso rejeitar completamente o comportamento dela. Mas isso não me dá o direito de lhe faltar ao respeito ou de tentar diminuí-la. Eu podia dizer o seguinte, então, onde é que fica o caminho do meio, que é o caminho que às vezes é mais difícil e é o mais interessante? Eu podia dizer assim, ia fazer um pedido a todos. Eu, pessoalmente, eu levo muito a... Para mim é muito importante sentir que quando eu vou dar uma masterclass ou um workshop, que as pessoas estão a horas e estão ali para me ouvir. Eu considero isso como um motivo de apreço. E quando a pessoa não chega, eu acabo por sentir que é como se a pessoa não tivesse não tivesse tanto interesse. Ainda que eu saiba que há outras razões, enfim, que a vida não é quadrada, mas peço-vos que na próxima, se puderem chegar em horas, eu ficaria muito feliz com isso. Eu não cobrei nenhum comportamento. Eu apenas partilhei da minha responsabilidade aquilo que eu senti, com total transparência, mas ao mesmo tempo confiança para sinalizar algo que de facto me incomodou. E se, como os relacionamentos têm uma equação matemática, que é esta, sem cobranças, cederem tudo o que eu puder, sem me violentar, mas depois tem o outro lado da equação, que é tem que haver reciprocidade. Então, se houver reciprocidade na próxima aula, vocês vão dizer: olha, aquele professor ele dá muita importância a chegar mesmo a horas. Vamos fazer um esforço, vou chegar a horas. E entramos no relacionamento em reciprocidade, o que é muito bonito. Sem cobranças, ceder o que eu puder, mas não posso violentar-me. Eu tenho que definir exatamente o meu espaço vital. Um dos grandes problemas que eu vejo é que a pessoa, quando vai sinalizar que alguma coisa a incomodou, que está a invadir o seu espaço vital, ela comunica de forma errada. E às vezes acaba por depois não comunicar para não gerar um problema. E o problema mantém-se. Porque se eu não digo nada, o problema fica do meu lado, fica a destilar a emoção do meu lado. Se eu digo errado, multiplica o problema. E quando eu consigo gerar uma boa comunicação, a mais-valia é que ambos progridem. Porquê que ambos progridem? Porque eu expressei o Eduardo como o Eduardo é, com tolerância, com total respeito, mas disse: olha, a mim incomoda-me mesmo, dá para fazer um esforço. E a outra pessoa, eventualmente, ela toca-se e percebe que o seu comportamento não é o mais indicado. E reparem que eu não levantei a voz, porque se eu aumento. Nós temos um lado. Estava a escrever sobre isso hoje. Agora recomendo quem quiser seguir a minha newsletter lá no LinkedIn, se achar interessante, vá lá e leia. Nós temos um lado animal que comunica bem mais do que a parte verbal. A parte verbal ela é muito importante quando uma pessoa está a expressar conceitos, ideias, valores, está a falar em coisas muito delicadas. Aí as palavras são muito importantes. Tirando esse momento, quando eu entro na esfera das coisas do banal diário, as palavras são residuais. O que é muito relevante é o tom com que eu digo as palavras, o ar com que eu digo, as entoações que eu digo, os movimentos do corpo com que eu as digo. E entre seres humanos há uma moeda, por exemplo, como é que um pavão, não sei, acho que é pavão macho, pavão fêmea, deve ser, não penso que seja esse o nome, se não tiver, desculpem, não sou muito versado nos nomes dos animais, mas o pavão macho, quando quer impressionar o pavão fêmea, ele abre aquele leque inteiro para se fazer maior, mais vistoso, mais. Isso é um padrão em todos os animais, inclusive o sapiens. Ele quer se mostrar maior do que o que é na realidade para impressionar. Se houver uma luta entre dois machos alfas, duas pessoas que querem competir por um lugar, dois animais, eles também tendem a fazer-se maior, pôr o rabo para cima, em colocar, por exemplo, nos gatos, nos felinos, eles metem o dorso para cima para dar uma sensação de maior dimensão, para se fazerem maiores do que o que realmente são. E é uma moeda que assiste a natureza, que é a confiança.
A autoconfiança, que não tem nenhuma relação com o nível de virtuosismo ou de qualidade. Não, eu não vou fazer hoje o teatro, mas eu nestes workshops às vezes faço um teatro em que faço uma personagem que diz coisas muito certas, mas com uma voz muito errada. E depois faço outra que diz coisas muito erradas, mas com uma voz, com um timbre de voz muito certas. E é hilariante. Porque se eu falar assim muito, muito apressado e dizer que umas coisas e que fumar é muito bom para a saúde e que vocês têm que deixar de fumar e por favor, oh, Fernanda, ajudem, temos que falar com as nossas famílias, enfim, com uma comunicação ansiosa, uma comunicação que é errática, sem espaço, está tudo errado. Mas por outro lado, eu posso dizer assim, por exemplo, olá, boa noite a todos. O meu avô morreu com 95 anos. Eu queria que ficasse claro para todos que ele fumou durante a vida toda dele. Ele morreu de uma queda. Quando as pessoas me dizem para não fumar, eu respondo: tudo faz mal. A manteiga dizem que faz mal. Fritos fazem mal. O álcool faz mal. O whisky faz mal. Ou seja, um pouco, um charuto depois da refeição não é isso que vai fazer mal. Um pouco de whisky. Temos é que ser moderados em tudo o que fizermos. Fumem os vossos charutos. Meu Deus. Não fumem, não. Faz mal em qualquer tipo de quantidade. Isto é mentira. Só que dito desta forma, quase que eu compro o que a pessoa está a dizer. Porque eu sinalizei autoconfiança. O ser humano reage de uma forma tão forte que há vários estudos sinalizando que o timbre de voz influencia nas votações. Políticos tendem a ganhar as votações se a voz for mais grave. Não tem nada a ver com o programa eleitoral, tem a ver com o timbre de voz da pessoa, com as cordas vocais, com o espaço das cordas vocais. E outro estudo também que é muito mais fácil estabelecer empatia com vozes mais graves do que se a minha voz for muito aguda. É uma questão que não é, nem temos o porquê, é assim que funciona. Então, quando eu estou numa educação de alguém, nós sempre estamos a educar-nos o tempo todo uns aos outros, com direito a falhar muitas vezes. É muito importante eu saber comunicar com confiança quando o meu filho falhar, quando o meu amigo falhar, eu saber dizer-lhe: olha, isto ocorreu, estou-me a sentir assim, como é que é? Imaginem que pode ser uma coisa, por exemplo, sentir ciúmes não é uma coisa, não é uma emoção recomendável. Mas se eu estou a sentir ciúmes, eu posso comunicar que estou a sentir ciúmes sem cobrar o outro. Eu posso dizer: olha, amor, preciso dizer uma coisa. Eu senti ciúmes. Desculpa, eu sei que é uma coisa que, enfim, que ocorre, mas eu estou a sentir, no fundo, tenho medo que não gostes de mim ou gostes mais de outra pessoa. Enfim, e preciso partilhar contigo porque quer que tu saibas que estou a sentir isto. E se eu, como eu estou a falar nestes moldes, em vez de dizer com o que é que tiveste hoje? Tudo não sei o quê, e em vez de eu começar a cobrar o outro, se eu apenas partilhar ao outro que estou com um processo emocional delicado, se o outro gostar de mim e que quiser ser recíproco no relacionamento, o que é que nós fazíamos? Chegamos lá e damos-lhe um beijo. Nada, para com isso. Não tens nada que sentir ciúmes. É ti que eu quero, uma coisa qualquer. Nós vamos reafirmar aquela ligação, porque estamos numa dança entre as duas, as duas personalidades. Então esse é o desafio, são digo, os grandes desafios que eu vejo na sociedade como um todo, é esse erro entre eu não ser muito assertivo quando alguém invade os meus limites do meu espaço vital. Imaginando, eu posso mudar de trabalho. Vamos colocar exemplos na mesa. E o meu novo chefe tem a mania que chega e começa a gritar comigo. A primeira vez que ocorre, eu tenho que sinalizar. Agora, não vou sinalizar assim. Você não fala assim comigo. Porque senão o que é que eu estou a fazer? Estou a sinalizar um ser que está cheio de medo, está ansioso, ficou muito afetado. Eu podia dizer, chamá-lo à parte, doutor. Olha, eu não sei como é que é o relacionamento aqui na empresa, mas senti-me desrespeitado pela forma como, pelo que eu ouvi o seu timbre de voz. Eu ia-lhe sugerir que nós entremos noutro tipo de relacionamento. Se nós falarmos
com serenidade, sem emoções, tudo pode ser dito. Se eu não falar com, se eu falar emocionalizado com emoções, nada pode ser dito. Eu consigo, por exemplo, dar um elogio, dizer assim, a professora Luísa é muito bonita. E ela dizer-me assim, Eduardo, para e eu vou-me embora. Porquê? Porque o piropo, se não tiver a delicadeza necessária, nós vamos rejeitar o piropo. Oh, boa, não sei quê. Não, assim não quero. Ainda que o piropo seja sempre uma apreciação positiva, enfim, pelo menos do corpo. Então, a forma como nós dizemos é tudo. E isso é uma das fantasias. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, até dá dó. Vocês devem ter ouvido também pessoas a dizer assim, não, e ele disse-me isto, e eu fiquei a pensar, não, 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 não sei o quê, porque ele depois, no fundo, depois foi lá dizer-lhe uma coisa, e ele virou-se para mim e disse, esse tipo de conversa virou-se para mim e disse, não importa o que ele disse, o que importa é que subjacente há duas pessoas numa guerrilha notória. Que guerrilhas são estas? Vamos pensar aqui em quatro estratégias base que nós temos de relacionamento em todos os tipos de relacionamento. E já vou abrir para perguntas para podermos especificar mais numa área ou noutra. Nós temos as três estratégias, aliás, as quatro estratégias que existem, nós partilhamos com as bactérias, iguaizinhas. São três estratégias que vocês conhecem muito bem, baseadas no medo, luta, fuga ou fingir de morto. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que adora Beethoven. Para ele é o grande músico, é Beethoven. Tenho outro aluno meu, para ele é Bach. Bach é a perfeição absoluta. O outro meu aluno diz, não, mas Beethoven, ele foi disruptor. Até Beethoven, era de 20 minutos, eram coisas pequenas. A partir de Beethoven chegámos em grandes obras. Enfim, tudo são argumentos. A questão é, imaginando que os dois vão discutir um com o outro. Eu afirmo que Bach é o melhor compositor. Aí, por exemplo, a professora Luísa vira-se e diz, desculpa Eduardo, mas não é. Beethoven é o melhor porque eu sou professora de música e eu sei. A estratégia dela é uma estratégia dominante. Eu sei e vou ganhar-te nesta luta. Eu vou dominar-te, vou ganhar a luta. Outra estratégia podia ser a Luísa dizer assim: estou a meter contigo hoje, teve de férias a professora Luísa, então estou a incidir. Por exemplo, podia não dizer nada, não, esta pessoa não percebe nada de música, desligava e ia-se embora. Ou, não ela, mas outra pessoa, podia dizer o seguinte: sim, tá bem, é o bar, eu acho que não é, mas pronto, deixa eu falar, também não quero estar agora a abrir aqui uma discussão com isso. Uma era submissão, outra é fuga e a outra é luta. Há uma outra estratégia que é colaborante, que estou na teoria ainda, na teoria significaria assim. Ó Eduardo, eu compreendo, Bach era um grande compositor, mas por outro lado, eu observo que Beethoven deixou este legado. Não acha que seria um dos melhores, se não o melhor, também por este prisma? Em que eu entro numa discussão inteligente, de partilha de argumentos, etc. Aí há uma colaboração. Isto é tudo na teoria. Na prática, muitas vezes, para eu colaborar, por exemplo, com alguém, eu tenho que ser bastante dominante. Por exemplo, num grupo de trabalho, pode ocorrer que um dia eu tenha que chegar lá e dizer: olha, desculpem, isto hoje vai ser desta forma, senão eu peço-vos que saiam do projeto. De uma forma altamente dominante. Porque eu estou a ser colaborativo com o projeto num todo. Eu tenho que servir o grupo. E se o grupo começa a ficar indisciplinado, alguém tem que ter mão de liderança. Outras vezes eu vou optar por, vou dar um exemplo, este exemplo que eu dei do Bach e do Beethoven, eu nunca diria nada a alguém, imaginem, vou a uma palestra, alguém diz que gosta muito de Bach. Eu acho que ele está errado. Eu nunca diria nada à pessoa ali na palestra. Ele está a dar uma palestra, a opinião dele, tem direito a ela, porque é que eu tenho que estar a exprimir a minha opinião? Mas uma coisa é eu não o fazer por medo de me expor, medo de confrontar a ideia do outro. Outra coisa é eu fazê-lo por opção, porque eu acho que não é elegante estar a interromper a pessoa, porque estou a colaborar com o outro. Então a colaboração pode servir qualquer uma das três anteriores e um modelo mais colaborativo propriamente dito,
porque é aquela que colabora mais com o relacionamento. Então, se algumas vezes dizer que sim, mesmo que, enfim, que seja um ninho, servir, pode ser que sirva. Não temos que mentir, mas às vezes, sei lá, a pessoa pode perguntar: isto não está bonito hoje? Ou achas que isto que eu fiz está bonito? Eu posso dizer: olha, já prefiro outros. Eu não tenho que pegar na verdade toda e expor naquele momento. Se eu acho que não é o momento de expor a verdade, eu não tenho que dizer: sim, está horrível, realmente foi pior que fizeste até hoje. A menos que eu consiga dizê-lo com humor e a pessoa se ria. Aí é outro nível. Então, essas estratégias vão nos ajudar a respeitar a pessoa e a não cobrá-la e ao mesmo tempo a ser defensores da nossa expressão pessoal, da nossa autoestima, defensores do nosso espaço vital, mas sem cobrança. Isto é o desafio. Este é o principal desafio que eu vejo nos relacionamentos. E funciona. Tenho uma prima chamada Maria Luísa. É uma prima que é surda-muda, tem 80 anos. E ela teve um feitio muito complexo. Desde que eu estou mais próximo dela, aplicando estes modelos, meia volta sou brindado com beijos, que é uma coisa inusitada e quase inédita. Não é fácil, nada é fácil na vida, até que tudo é difícil até que se torna fácil, não é? Bicicleta foi igual, conduzir igual, foi difícil, depois já funciona. Com os conflitos não é diferente. De início é um pouco estranho, porque nós vamos fazer algo que é contra a natura. Porque a natura é olho por olho, dente por dente. Ai, violentaste-me, agora buzino eu para ti. E agora vou-te dizer umas verdades. Tu cobraste-me algo, mas ontem tu também deixaste as meias na casa de banho. É uma cobrança, olho por olho, é um instinto. Eu não queria alongar muito para termos tempo a ver algumas questões pessoais. Tenho ainda que vos dizer algo. Nós só temos aqui uma hora. Que isto que eu estou a dizer é praticamente impossível se eu estiver com o meu estilo de vida estressado. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem alguém, eu chamo-lhes essas pessoas executivos de alta competição. Foi um texto para a Executive Digest que eu chamei-lhes executivos de alta competição ou empresários de alta competição. Porque a pessoa tem um nível de exigência na vida tão grande, são tantas coisas, das mais variedíssimos papéis. Imaginem uma mulher que é mãe e dois filhos leva a profissão a sério, tá? Ou seja, o nível de exigência começa a ser tão grande que a pessoa precisa de um treino de alta competição mesmo, porque senão é quase impossível conseguir levar tudo adiante. E as pessoas entram em ataques de pânico e em stress. A quantidade de alunos que eu já tive com ataques de pânico, muitos deles, e ataque de pânico não é um problema de doença. O problema do stress é apenas um hiato entre os meus recursos físicos, emocionais, mentais, face aos desafios que eu estou sujeito. É uma balança que está a todo momento aqui. Eu posso ter 80 deste lado e 20 deste, não está bom. Mas posso ter 200 dos dois lados e está muito bom. Eu sou uma pessoa altamente produtiva, mas eu não estou a pagar uma fatura com a minha saúde pelo stress exagerado da minha vida. Então o stress faz aquela curva que vocês já devem ter visto, que atinge um pico e a partir daí mais stress, em vez de gerar mais produtividade, gera menos produtividade. É como se houvesse um stress bom e um stress mau, se quisermos de uma forma mais ligeira. O stress bom é o início do stress, que é maravilhoso, faz-nos refazer coisas, faz-nos produzir. Os relacionamentos faz-nos movimentar, faz-nos melhorar. Se temos alguém que é muito exigente no relacionamento, faz-nos melhorar. Agora não pode é passar daquela barreira, porque aí nós pagamos uma fatura caríssima. Aliás, se alguém quiser envelhecer rápido, morrer rápido, viva muito estressado e viva sem presença no dia a dia. Ou seja, estamos agora aqui a falar, mas você já está a pensar no que vai fazer a seguir e depois a seguir e depois a seguir. Você nunca vive o agora, está sempre a programar o a seguir. Aí a qualidade de vida vai se esmerilhar por entre os seus dedos. Vai tudo embora. Temos que, ainda que a vida tenha que ser muito planeada, se eu não posso perder a presença do aqui e do agora, do olhar o momento agora e usufruir dele. Porque a vida é isto.
não é o resto. O resto é uma projeção mental de algo que vai ocorrer, que é maravilhoso, permite-nos desenvolver tecnologia, desenvolver estratégia, é maravilhoso. Agora não posso ficar refém dessa tecnologia mental, porque vai retirar-nos a qualidade de vida. Total. Então, este movimento em relação a uma gestão dos relacionamentos mais inteligente só é possível se eu tiver um pouquinho de extra de energia para ser mais uma coisa que eu tenho que me preocupar e que vale muito a pena. Outra coisa que precisávamos, por exemplo, se eu quero ser músico, eu vou para um grupo de músicos. Se eu quero ser milionário, eu tenho que ir para um grupo de milionários. Sabem que o Warren Buffett, que todos conhecem o Warren Buffett, o maior investidor, provavelmente de todos os tempos, quando ele vai dar um discurso, normalmente as pessoas dizem 1, 2, 3. Como é que o Warren Buffett diz? 1 million, 2 million, 3 millions. Estão a ouvir? Pronto, agora vou começar. Ou seja, tudo para eles tem a ver com milhões, com dinheiro. Eles vivem no mundo do empreendedorismo e do fazer dinheiro. Outros grupos, por exemplo, como é o nosso, vivem no mundo do autoconhecimento. Quem eu sou versus aquilo que eu aprendi que era. São duas coisas diferentes. Alguém que não consiga chegar a um estado que nós chamamos um estado harmonizado, uma pessoa harmonizada, é uma pessoa cujas emoções e pensamentos, em alguns momentos, conseguem serenar-se, apaziguar-se. Ela não deixa de ser vítima do processo. As emoções e os pensamentos é que comandam a pessoa. Então, a nossa espécie está nesse ponto, tem que dar o passo. Então, o nosso grupo é focado, por exemplo, em autoconhecimento. Se quiser ganhar muito dinheiro, for o seu foco, nós podemos ajudar na relação do stress. Ganhar dinheiro gera muito stress. Mas não somos o melhor grupo para já para você. Se o único foco é esse. A não ser que sejamos um grupo que vai ajudar a você focar as suas energias. Mas o mais importante é ir para um grupo de milionários. Nós somos empreendedores, sim, mas malta que quer ganhar dinheiro mesmo. Até porque imaginem, nós, se vocês me perguntarem, o que é que recomendas para ganhar dinheiro? Primeira coisa que eu vou responder, o que é que tu amas fazer? Não é ganhar dinheiro a qualquer custo, não é? Porque isso aí não tem, enfim, não, não tem o mesmo valor. A menos que a pessoa realmente sinta que ganhar dinheiro é o mais valioso para ela. Aí sim, aí vale tudo. A pessoa pode ter o seu objetivo maior de vida, ganhar dinheiro e não se fala mais nisto. Tudo bem, está tudo certo neste caso. Mas a maioria das pessoas não é. O dinheiro é importante, mas tem que haver. Mas é mais importante outras coisas. Então é nesse sentido. Pronto, vamos deixar aqui 15 minutos finais para ou aprofundarmos alguma das áreas que falámos aqui, ou algum caso pessoal, ou se quisermos falar mais de relacionamentos afetivos, que é onde esta invasão do espaço vital ocorre. Deixa-me só dizer aqui algumas dicas. Há uma grande incapacidade das pessoas, estou a falar isto bem devagarinho para ficar bem dentro das nossas mentes, identificarem quando estão a ser invasivos do espaço vital do outro. Pensem o seguinte: imaginem que eu estou aqui com a minha mulher ao meu lado, somos casados, estamos a ver televisão, de repente ela levanta-se e vai à cozinha e eu pergunto: onde é que vais? Ela, para se movimentar dentro da própria casa dela, ela tem que me dizer onde é que ela vai. Se você fizer isto, não se sinta culpado. Nós aprendemos assim. Mas isso é uma invasão esdrúxula. Depois, passado um tempo, o casal começa a ter fricções e não sabem porquê. Anda cá, meu amor, vamos os dois juntinhos aqui na rua, mãozinho dada, e não podemos deixar a mão do outro. Aí é como se não há dois em um, não existe dois em um. Existem duas pessoas que se admiram e caminham juntas. Cada um com a sua independência. Aí fica bonito. Aí há sinergia. 1 mais 1 igual a 3. Dentro dos casais, no silêncio do dia a dia, as pessoas violentam-se tanto. Onde é que tu vais? Eu vou à cozinha beber água. Eu tenho que dizer que vou beber água. Vocês vão dizer: ah, não, não me importo. Não se importa o neocórtex. Mas o animal que está por baixo, os reptilianos, os cérebros límbicos, as coisas muito mais instintivas, vão sentir como uma opressão do espaço vital. Eu tenho que justificar onde é que eu vou a esta pessoa que está aqui, que é o meu apêndice conjugal.
Quantos erros já cometemos, não é? Às vezes, olhando para o passado. Cada erro cometido pode ser uma virtude adquirida. Pronto. Isto é que eu trouxe de mais importante. Se me pedissem assim, olha, dá-me 15 minutos do mais importante que tu vês hoje em dia sobre relacionamentos. 15 minutos não, 45 minutos. É isto. É o que eu considero, vejo todos os dias. Não é difícil de fazer, basta a pessoa estar de um jeitinho de energia, aplicar na direção certa e é como andar de bicicleta. Cai uma vez, cai duas, mas a terceira já não, quase não cai. E a quarta deixa de cair. É uma tentativa de fazer. Com relacionamentos já existentes, eu já habituei as pessoas a um determinado tipo de comportamento. Então vai demorar um pouquinho mais na reeducação. Mas é só um pouquinho mais. Tudo é possível. As pessoas reagem a estímulos. Eu tenho vários exemplos, mas eu queria que vocês me dessem comentários, dúvidas ou se querem ver exemplos práticos. Vou dar mais um exemplo prático e depois abrimos para dúvidas. Uma das coisas que me incomoda muito é quando, por exemplo, eu mando uma mensagem para alguém e a pessoa não me responde. Ela lê, dá como lido, mas não responde. No passado influenciava-me bastante. Quando era repetido, parece que é uma relação que é assimétrica. Parece que eu quero muito e a pessoa não quer, porque não se digna a responder-me. Era como eu via. Claro que depois, com maturidade, eu percebo, não, as coisas não são bem assim. Enfim, há dias e dias, há muitas coisas que interferem. Certo, mas para mim, Eduardo, interfere também. E eu mereço expressar-me na vida. Por exemplo, aqui há uns tempos enviei uma mensagem para uma colega minha, muito importante. E disse assim: Olha, Joaquina, eu precisava de falar deste assunto contigo, muito importante. Quando é que terias 5 minutos para falarmos sobre isto? Ela respondeu. Sabe o que é que ela disse? Não, não respondeu. Passado 24 horas ou assim, eu voltei a fazer outra pergunta. Joaquina, tudo bem? Olha, tinha-te perguntado isto? Não. Em relação a este assunto, como é que tu achas como é que tu te queres posicionar em relação a este assunto? Mais uma vez, ela não respondeu. Como é que eu vou delimitar o meu espaço vital? Pá, desculpa lá, mas já te respondi duas mensagens e não me respondeste, pá. Achas que isso é bem? Parece que não me respeitas. Atenção que eu sou um bom ator. Não é assim que se deve responder. Porque eu estou a cobrar um comportamento da pessoa. Há uma história que eu tenho como verdadeira, não sei se é verdade, mas tenho como verdadeira, mas é possível que aconteça. Vocês, uma história que estava um senhor entrou com duas crianças de pouca idade, 5, 6, 7 anos, no comboio de Lisboa para o Porto. E as crianças puseram-se com os pés em cima dos bancos, estavam a pular. E o rapaz sentou-se tipo meio que logo a dormir. E uma senhora, muito indignada, disse logo: Desculpe lá, acha que isso é indecente, não está a deixar os filhos terem os pés em cima dos bancos, vão sujar tudo para as pessoas que vierem a seguir. Ao que ele respondeu: Desculpe lá, é que a mãe deles acabou de falecer, eu nem estou com energia. Ao que a pessoa, não sei o que é que ela respondeu, mas terá dito: Tá bom, deixe estar, olha, depois limpa-se. A questão é que nós somos presunçosos ao ponto de julgar o outro, porque sabemos a nossa imagem. Imagina, vocês estão a conduzir, de repente passa uma pessoa a fazer aquelas guinadas no trânsito. Que pessoa mal educada. Sabes lá se o pai dele não teve um acidente e está no hospital agora? Eu iria assim para o hospital, eu já fui. Se um dos meus estiver envolvido, eu vou o máximo que eu puder. E uma vez fiz Porto, Bragança, num Record, o carro era da Vera, da nossa colega Vera, e o carro andava muito pouco. O carro foi no Redline a viagem toda. A minha avó despediu-se de mim no Porto assim: já não chegas a tempo, filho. Beijinhos. Cheguei a tempo, ela viveu mais 5 anos, já morreu com 100. Mas juro, eu fui no Red, o carro, a Vera sentiu que o carro estava mais liberto depois daquela viagem. Fui mesmo como um hooligan, eu queria dar-lhe um beijo, queria abraçá-la, fui mesmo ali. Que alguém me tivesse visto, talvez tivesse dito: olha que pessoa mal educada. Talvez tivesse sido, mas voltaria a ser. Então, voltando ao exemplo, como é que nós vamos responder
esta pessoa que não me respondeu duas vezes. O que é que eu respondi? Vou dar o exemplo. Eu acho que uma boa resposta. Olha, não respondeste às minhas mensagens, espero que esteja tudo bem contigo. Se precisares de ajuda, diz-me. Em relação a este assunto, vou considerar que vai ser feito desta forma. Um grande abraço e até já. E tudo o que eu disse foi plenamente sentido. Não era fake, não era hipócrita. Era verdadeiro. Mas eu tive que dizer: olha, não respondeste às minhas mensagens, espero que estejas bem. Porque para mim, se a pessoa não me responde, ela não está bem. Pelo menos não é um bom comunicador. Alguma coisa não está perfeita ali. Mas eu não estou a cobrar o comportamento dela. Estou apenas a ganhar, a sinalizar o meu espaço vital. Não sei se ficou claro para vocês a dicotomia entre eu cobrar o comportamento da pessoa. Ah, que falta de educação, não me respondeste, estou a cobrar o comportamento dela para eu deixar de respeitar a pessoa e falar mais no futuro. Olha, estou-me a sentir assim, se me dás ajuda, eu ajudo-te, vou considerar isto, e pronto, e fazer uma coisa mais clean, de luva branca. Pronto, últimos 8 minutos. Dúvidas, questões, o que é que foi mais importante de hoje? Já sabiam isto tudo? Foi novidade? Foi alguma coisa que foi mais disruptora ou menos? Às vezes é interessante viajar por outros lugares, outras culturas, abre-nos muitos horizontes. É muito interessante. Primeira vez que eu fui a Macau, os meus pais, eu fiquei com 13 anos, fiquei cá em Portugal só. Meus pais foram para Macau, meu pai e a companheira. E quando eu fui lá nas férias grandes, que nós tínhamos aqueles 3 meses, quando eu voltei, eu percebi uma diferença para os meus colegas. Percebi uma diferença grande. Eu tive contacto com o taoísmo, estive na Tailândia, porque vi tantas coisas diferentes. Conheci Hong Kong, que na década de 80, 90 era uma coisa incrível, na década de 90. É igual a como era hoje, mas na década de 90 Portugal era muito menos desenvolvido. Então para mim foi, uau, prédios de vidro, sei lá, foi tudo uma novidade tão grande. Eu vim de lá, sentia-me tão mais rico do que os outros coitados dos meus colegas foram para o Algarve e voltaram. Foi na melhor das hipóteses. Então viajar e ler abre-nos os antolhos para sermos um pouco mais sábios. 7 minutos que eu gosto de cumprir os horários, que é um esforço que eu faço, que eu valorizo, mas às vezes distraio-me. Dúvidas da aula de hoje? O que é que foi mais importante? Joana, fale, pode abrir o micro. Olá, olá. Olá, Joana. Ah, não é bem uma dúvida da aula 2, mas era mais uma pergunta para saber se já tinha ouvido falar da ashwagandha e em como é que isso afeta o stress e assim, porque eu ouvi falar há pouco tempo e tenho um bocado de receio de investir nisso. Ainda bem que tem receio. Eu vou dar a minha opinião pessoal e a opinião do The Rose Method, tá bom? A vossa liberdade é a liberdade de cada um. A liberdade é de cada um. É uma droga, é uma planta, e que há pessoas que dizem que deixam as drogas até com aquela droga. Tem muitas coisas que falam. Eu conheci antigos alunos meus que tomaram e eu não recomendo. O que eu vi no psiquismo deles é que eles realmente aquilo tocou-lhes fundo. Mas o psiquismo deles, tanto é que eu recomendei a essa aluna que ela parasse de fazer meditação. O psiquismo não estava no canal certo. É que há uma diferença que as pessoas confundem. No caso da Joana, você tem acesso a uma escola honestíssima, fundamentalmente honesta, fundamentalista, ou seja, uma honestidade fundamentalista quase, em termos de autoconhecimento, porque uma coisa são estados expandidos de consciência, outra coisa são estados alterados de consciência. E às vezes a pessoa, enfim, está com um problema. Quando a pessoa tem uma fuga do seu dia a dia para um estado que é alterado de consciência, aquilo dá-lhe uma fuga e a pessoa vê aquilo até como uma coisa positiva, mas não é um estado expandido. Hum. O professor De Rose falou nisso recentemente e a recomendação é veemente: não consuma nenhum tipo de substâncias. Tanto é que as pessoas vomitam logo a seguir, ou seja, aquilo tem uma série de indícios que o corpo rejeita. E, e reparem, é um atalho.
Há um provérbio português que diz: quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Se você quer gerar esses estados de consciência sérios, venha fazer aquilo que é recomendado desde há pelo menos 5.000 anos atrás. Pelo de Rose, Shivananda, Aurobindo, Yogendra, tudo sábios que têm as pedrinhas todas, têm que fazer isto, têm que fazer isto, têm que fazer isto. Não vão por atalhos. Era bom, não era? Tomo uma erva e a minha vida toda muda. As pessoas que eu vi, e infelizmente era uma aluna que era bastante, era uma ex-aluna, ela já não era aluna, mas de vez em quando chamavam para lhe dar umas aulas personal. E eu na aula, eu sabia que ela nunca mais me ia chamar, porque ela ia-me pagar para eu lhe ensinar uma aula de meditação. E eu na aula disse-lhe, olha, desculpa, eu vou ter que te recomendar que não faças. Porque há um problema na meditação, que é, quando não é bem feita, pode gerar uma coisa chamada auto-hipnose. Eu não quero entrar em coisas muito complexas, mas é o seguinte, um estado expandido de consciência, a pessoa tem que expandir a consciência. Quando há uma expansão do tempo. Por exemplo, à noite, quando nós vamos dormir, a maioria do mundo tem uma redução da consciência. Passaram 7 horas ou 6, 7 horas, mas passou muito rápido. A experiência relativa do tempo foi muito rápida. Então houve uma retração da consciência. Quando há uma expansão, eu fico mais acordado. Sabem quando estamos a sonhar e de repente estamos a sonhar e sabemos que estamos a sonhar e depois no momento a seguir acordamos e percebemos, ok, era só um sonho. E quando acordamos temos a nova visão como a realidade plena. Hum. Então há outras realidades acima em que eu fico muito mais acordado, muito mais desperto e eu não perco a consciência, pelo contrário. E esse é o caminho. A minha recomendação veemente não, não é o caminho. Para nós não é o caminho. Claro que se você quiser, faça mesmo, é a sua liberdade, faça. Mas é um atalho que as pessoas que eu conheci que fizeram não deu certo. Talvez elas digam que deu. Mas eu que estou de fora e não tenho nenhum interesse em nada, sou professor há 20 anos, trabalho com a mente, com o pensamento das pessoas ficou disruptivo. Disruptivo não é o termo. Em vez de ter uma mente mais estável, ficou o contrário. Desculpa, eu acho que eu estou falando de outra coisa, é isso? Ok. Eu estou falando do ayahuasca, exatamente. Não, a ashwagandha é uma Ah, plantinha inocente. Isso é uma plantinha hindu, inocente. Isso é tranquilo. Ajuda para o stress, sim. ok. Peço desculpa, eu pensei que era uma outra planta que nem devia colocar o nome aí. É uma planta que é uma droga que há pessoas que tomam e o nome é muito parecido, mas é a ayahuasca. Então, não tome. Ah, O essa ashwagandha nem já ouvi falar. tomei, até isso é um suplementozinho, mas isso é uma coisa inocente. Não, não precisa não tem. Se sentir bem, tudo certo, não tem problema nenhum. O naturopata vai recomendar, não tem problema nenhum. Sim, mas isso não é uma Ok. especialidade minha, tá? Isso tem que ser o naturopata a dar-lhe indicação, se é indicado no seu Mas caso. conhece alguém que tenha tomado ashwagandha? Eu já tomei num tempo e ou seja, tinha alguns alunos que são naturopatas e já recomendaram e falam bem desse nutriente, mas aí tem que falar com alguém específico, não é a minha área, nesse caso. Ok, Que é uma área ok. Era terapêutica, não uma é? curiosidade. Isso. Sim, era mais uma curiosidade. Ok, ok. Ok. Desculpa, eu dei este todo coisa. Foi engraçado. Então vamos fazer o rewind. Apaga tudo o que falámos. Há Sim, uma semente que é um ayahuasca que as pessoas tomam e depois, enfim, isso é altamente não recomendado. É uma droga mesmo. Então acabei por falar aqui ok. dela. Valeu, Essa não sei. Joana. Olha, se mais ninguém tiver uma questão, eu tenho um caso prático, hum, de resolução de conflito ou de como marcar o nosso espaço vital de uma maneira educada. Não sei, tem há mais alguém que quer falar para não ser só eu? Não, não, vamos. Toda a gente aprende com, Ah, com os exemplos dos outros. pronto, então é o seguinte: um dos meus colegas de trabalho tem este costume de todos os dias à noite me perguntar: então, estás em casa, descansadinha? Estás em casa tranquila? Todos os dias à noite. E eu chego a uma altura em que eu, às vezes só ponho um gosto, mas já me apetece deixar de responder, porque eu sinto-me assim, tipo um bocado invadida e desconfortável. Eu já disse que sinto desconfortável com estas perguntas assim, mas se calhar não foi claro. E então eu fico assim,
Não sei o que é dizer, porque é uma pessoa também importante porque trabalhamos juntos e eu perdendo essa pessoa também vou perder uma parte importante e então, pronto. A forma mais correta, eu vou dar uma resposta geral, porque eu não conheço o Hum, historial dessa pessoa, os vossos relacionamentos, etc. E existe um pré-julgamento que nós fazemos. A pessoa envia uma mensagem, porquê? Porque está interessada em mim? Será que quer dizer, olha, se quiseres vamos passar um tempo juntos? Ou não? Não sei, o que é que é? O que é que pode existir? A forma mais fácil é sem medo. É falar com total, é ausência de emoções, ausência de medo, direta, assertiva e clara e direta. Olha, mandas-me sempre aquela mensagem. Porquê é que manda? Alguma razão especial? Com um sorriso nos lábios. Não tem, não tem. Ou seja, Joana, precisamos de falar, está bem? A seguir, no final do dia precisamos de falar, pode ser? Quando eu digo precisamos falar, a outra pessoa já entende. Houve um problema. Nós, a nossa comunicação no dia a dia tende a ser tão animal que nós não notamos. Nós tendemos a reagir consoante os sinais não verbais que o outro nos envia. Se o outro nos envia um sinal não verbal de está tudo bem, é uma coisa indiferente, não é uma coisa importante, eu vou reagir. Ah, não, mesmo que seja importante para ele, vai reagir e vai dizer o que tem a dizer. A forma mais correta, mais incorreta de dizer era dizer com emoções, do género: pá, desculpa lá, estás-me a enviar aquelas mensagens, mas qual é a tua? Enfim, eu estou a falar aqui, não sei qual é o nível de intimidade, nem se tratam por tu ou por você, mas eu cobrar um comportamento dele, então é sem cobrança, pode ser simplesmente perguntar-lhe. pois. Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer que ele tenha um interesse e esteja a tentar abrir uma porta, e aí você tem que lhe dizer: oh pá, que chatice, até gostava, pá, mas tu para mim mesmo só amigo, tá bem? Até gostava que tivesse alguma coisa, pá, mas realmente eu não sinto química. Eu acho que contigo nós somos grandes amigos. Não é. Ou seja, os casais também devem ser amigos primeiro, mas sei lá, uma outra coisa qualquer, não sei, estou a falar, estou a especular, entende, Joana? Sim, Mas, sim, mas uma coisa obrigada. muito clara, direta, ou então até pode ser, imagina, pode-lhe dar uma resposta. Não, sabes o que é que era? Sei lá, vou inventar. Ah, é que eu mandava sempre uma mensagem para a minha mãe ou para o meu amigo, e entretanto ele morreu e agora lembrei-me de ti muito uma mensagem. E aí a Joana vai pensar, pá, que fofo. E eu pensar que era outra coisa qualquer. Mas pode não ser, pode ser uma coisa mesmo, olha, deixa ver se, sei lá, se a pessoa tem se é uma coisa mais sexual até. Pode ser. Pode ser que não. Como é que a Joana vai saber? Perguntando. Sem problema. Direto, sem espinhas. Quanto mais caso você fizer, pior. Você Uhum. mesmo na cara, chapada, com um sorriso nos lábios, como se não fosse uma coisa super tranquila. Olha, sempre mandas aquela mensagem, sempre à noite, estás super caricato, envias uma mensagem a perguntar se, onde é que eu estou. Hum, é um hábito, como é que foi isso? Explica-me lá isso. Sim, E ele vai dizer, vou ah, ver. não, e tal. E pela reação, a Joana vai entender. Ah, era mesmo ver se correlava uma coisa entre nós. E a Joana pode dizer, Hum, está afim ou não está afim, isso é uma coisa sua. Ou não. Pode ser uma coisa às vezes tipo, imagina que eu estava a pensar que era outra coisa qualquer. Vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela, cada vez que eu coloco e eu escrevo bastante, e eu gosto, eu sinto que as palavras têm muito poucas emoções. Porque uma palavra é uma frase, imagina, se eu lhe digo assim, Joana, venha cá, por favor. Você pode ler, Joana, vem cá, por favor. Ou pode ler, Joana, venha cá, por favor. O timbre de voz é você que vai colocar na mensagem. Então eu coloco sim. muitos pontos de exclamação para tentar enfatizar as coisas. E essa amiga, no outro dia, virou-se para mim e disse: Edu, eu fico super, sabe, violentada quando você me responde com um ponto de exclamação. Sinto que você está gritando comigo. Eu fiquei, não acredito. A pessoa estava a achar que eu, quando meto um ponto de exclamação, claro, eu amanhã já faço isso, ponto de exclamação, dizer, amanhã já faço isso. Ela estava lendo, amanhã já faço isso. O filtro pessoal dela identificava no ponto de exclamação uma coisa que eu era a minha intenção oposta. Uhum. Essa pessoa está aqui hoje, por exemplo. Então, repara como a nossa comunicação, ela é.
é tão escrita, então é quase impossível. É muito delicada. A nossa comunicação ali temos que colocar grandes doses de carinho, de tolerância, mas ao mesmo tempo tem que ser assertiva em defender o espaço vital. Se ela não me tivesse dito isso, eu continuaria a invadir o espaço vital dela sem saber. Eu cresci Sim. e ela cresceu. Vejam como é interessante. Não é que que eu tenha que mudar, mas pelo menos para ela eu posso mudar e fazer um esforço de não colocar pontos de exclamação. Sim. Para os outros vou continuar a comunicar da forma que eu gosto, mas com ela eu vou-me adaptar, porque eu gosto da pessoa. Eu quero que a pessoa continue sendo minha amiga, não quero violentar uma amiga minha por um Uhum. ponto de exclamação. Uau! Então é é bem isso. Eu uma vez vi o professor de arroz dizer a uma pessoa, mulher, que ela devia perder 20 quilos. 20 quilos, uau! É algo muito, sei lá, é uma coisa muito para se dizer a alguém. Ela era instrutora, é um tipo de relacionamento diferente. Mas ele disse de uma forma que ela se sentiu valorizada. Mas pronto, regra geral, o que tem que ser é como se estivesse a dar direções no trânsito. Vai em frente, vira à direita, depois deixa em baixo. Olha, tens-me enviado aquelas mensagens ao final do dia, não me fico sem saber o que é que te responder. O que é que pretendes com as mensagens? É como se fosse uma Uhum. coisa técnica, não tem nada de emoções. Não me chateei nada, estou super boa. Para vocês terem ideia, dois exemplos. Agora eu estive agora em São Paulo e houve uma. Enfim, vou dar aqui o. A interação foi a seguinte: eu saí do meu hotel e os hotéis, todos eles têm uma segurança muito apertada. E o hotel fazia assim um corredor de 20 metros. Eu estava com uma mala de viagem grande, eu saí, e quando eu saí, uma das pessoas que estava a passar olhou assim e deteve-se um minuto, um segundo a mais a olhar para mim, um milésimo de segundo. Já aquilo já me deixou ali, levantou-me ali uma red flag. E eu fiquei parado. O que é que se passou ali? Porque quando nós olhamos mais para uma pessoa, sinaliza mais interesse. Mas eu estava quase a 30 metros, um malão grande. O interesse devia ser pela mala, não é? Estranho. Parei. Como eu não saí, passado em uns 20 segundos, veio a mesma pessoa vem na minha direção. E é uma pessoa que eu. Há um movimento social em São Paulo chamado Cracolândia, que são fumadores de crack que vivem na rua e assaltam, enfim. É um pouco uma degradação humana que está espalhado por toda a cidade hoje em dia. E ele veio na minha direção. Quando eu comecei a ver na minha direção, eu virei para trás, carreguei na campainha para que me abrissem a porta, fiquei a olhar para ele, olho no olho, peito presente, olhar para ele, mas sem o confrontar. Eu não quis confrontá-lo, fiquei só a olhar para ele, sem emoções. Ele começou a andar, chegou a um ponto que parou a olhar para mim sem saber o que fazer. Ele não estava à espera que eu ficasse assim a olhar para ele. A porta abriu e disse-lhe: Não vai entrar, pois não? E aí eu entrei. Porquê é que ele não me fez nada? Porque eu não assumi o papel de vítima. Outra história. O professor de Rose estava à noite em São Paulo. Quando guinou, ou seja, virou na esquina, havia dois rapazes que iam numa direção. Quando ele guinou, olharam para ele e viraram na direção dele. O que é que o professor de Rose fez? Fugiu? Não. Virou na direção mais deles ainda. Quando estava a 2 ou 3 metros, disse: Boa noite. Eles ficaram assim sem saber o que fazer, olhar para ele. Porquê? Porque eles iam fazer uma atitude, só que a corporalidade do outro não se coadunava com aquele ato. Eu não assalto um predador, mas é um predador que não os ataca. Outro exemplo, eu estava aqui na escola, tinha ido ao quarto inglês, eu estou aqui em Lisboa, jantar e voltei para dar a aula. Aula de formação. E vinham três moleques, três adolescentes, que estavam a pôr os caixotes de lixo todos na rua. Pum, pum, pum. Eu disse-lhes, tá, não estão a fazer mal a ninguém, mas estão a ser um bocado arruaceiros. O que é que eu fiz? Eu coloquei-me na minha direção, mas sempre a olhar para eles, mas sem emoções. No meu caminho. Não queria confrontá-los. Eram 3 para 1 no meu caminho, mas fiquei a olhar para eles. Quando um deles passou por mim, disse assim: Desculpe, eu ganhei. Ou seja, o olhar, o nosso olhar perante alguém pode inibir a pessoa de ter um tipo de atitude só pela nossa presença. Resumindo, se não vamos dar aqui outra aula, já vamos com 20 minutos de atraso. E estou-me a ouvir agora em looping. Ou seja, quando eu comunico com alguém
sem emoções, de uma forma completamente técnica, sem levar a coisa muito a sério, é só uma pergunta, não é nada demais, a outra pessoa vai reagir nesse formato. Se eu responder, pá, desculpa lá, mas tenho que fazer uma pergunta. Pá, tu costumas mandar aquela mensagem todas as noites, opá, aquilo é um bocado desagradável. Aí estou a levantar um problema. Há emoção que foi reprimida, que eu não comuniquei. Então espero que tenha ficado claro a forma de o fazer. Tá bom? Eu tenho que acabar aqui a gravação. Beijinhos a quem nos vai ver em diferido. Boa noite.